Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a minha vida, falando no nosso coração, trabalhando em nossas vidas durante esses dias difíceis pelos quais nós temos passado aqui no Brasil e algo que tem acontecido não só aqui no Brasil, mas em todo o cenário mundial. Então eu estou aqui com o intuito de compartilhar uma palavra de Deus no seu coração. Eu gostaria de compartilhar com você um texto bíblico que se encontra na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo de número 14. Então, se você tiver a sua Bíblia, eu gostaria que você acompanhasse comigo aí a leitura desse versículo. Eu vou estar lendo aqui na Nova Versão Transformadora. O texto bíblico diz assim: Ele entregou a sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Ele entregou a sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Que versículo maravilhoso que é esse que nós encontramos aqui na palavra de Deus. Paulo estava ali discipulando, vamos dizer assim, Tito. Ele estava explicando algumas questões a respeito da nossa salvação em Cristo Jesus. Ele fala como é que Jesus opera essa salvação em nós e qual foi o objetivo de Jesus ao morrer lá na cruz do Calvário por nós. A primeira coisa que Paulo fala para Timóteo aí é o seguinte: ele entregou a sua vida. Essa é a primeira verdade que nós podemos aprender aqui nesse texto. Ele, Jesus Cristo, entregou a sua vida. Isso aqui é maravilhoso, sabe? Porque isso nos ensina que a cruz lá no Calvário não pegou Jesus de surpresa. Nós podemos entender que não foram soldados que foram mais fortes que Jesus e que prenderam ele em violência e levaram ele forçadamente para a cruz. Nem tampouco Jesus foi vítima de uma suposta astúcia dos líderes religiosos da época. Nada disso aconteceu. Jesus foi para a cruz porque ele próprio decidiu entregar a sua vida por mim e por você. Entregar a sua vida por nós. O que levou Jesus para aquela cruz não foi uma conspiração tão somente. O que levou Jesus lá para aquela cruz foi a vontade soberana dele. Ele sabia que era necessário que isso acontecesse. Ele sabia que era necessário entregar a sua vida por mim e por você para que nós pudéssemos ser livres do pecado, para que nós pudéssemos receber a salvação. Então Jesus livremente, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, obedecendo à voz do Pai, ele foi e entregou a sua vida para morrer no nosso lugar. O que prendeu Jesus lá naquela cruz não foram aqueles cravos que cravaram em suas mãos, que traspassaram as suas mãos. O que prendeu Jesus lá naquela cruz foi o seu grande amor por mim e por você. Esse foi o motivo pelo qual Jesus ficou ali na cruz até a morte, até entregar a sua vida por mim e por você. Ele podia ter descido daquela cruz, começaram a zombar de Jesus quando ele estava ali na cruz, falando: se você é filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. E Jesus, se ele quisesse, ele podia simplesmente ter descido daquela cruz. Ele era poderoso para fazer isso. Ele era poderoso para poder descer daquela cruz, se livrar daqueles cravos, se livrar de toda aquela humilhação, de toda aquela vergonha que ele estava passando ali. Mas ele decidiu permanecer naquela cruz, por amor a mim e por amor a você. Ele decidiu ficar ali, porque ele sabia que aquilo era o propósito de Deus para ele, para que assim nós pudéssemos ser salvos por meio do sacrifício supremo dele. Mas uma segunda verdade que a gente pode aprender aqui nesse versículo, o versículo diz: para nos libertar de todo o pecado, para nos libertar de todo o pecado. Sabe, o ser humano, numa condição normal, ele é escravo do pecado. Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, o pecado ele entrou no mundo e ele começou a aprisionar o ser humano. O ser humano se tornou um escravo do pecado. O ser humano se tornou escravo da sua natureza pecaminosa. Mas por meio da morte de Cristo Jesus, nós podemos ser livres. É isso que esse texto está nos mostrando, para nos libertar de todo o pecado. Não é de alguns pecados, não é de quase todos os pecados, mas é para nos libertar de todo o pecado. Jesus morreu naquela cruz para isso.
né, para nos libertar primeiro da escravidão do pecado. Nós podemos ser livres em Cristo Jesus por causa da morte dele em nosso lugar. Segundo, Jesus morreu naquela cruz para nos libertar do poder do pecado, né? Nós não precisamos mais ser escravos, nós podemos dizer não, nós podemos vencer o pecado não com base na nossa capacidade, na nossa força, mas pela graça de Jesus que ele oferece, que emana daquela cruz do Calvário para mim, para você, para que a gente consiga obedecer a ele. Pela graça suprema de Jesus lá do Calvário, nós podemos vencer todo e qualquer pecado. Mas vai chegar aquele grande dia lá na glória, lá na eternidade, junto do nosso Deus, onde nós vamos ser verdadeiramente livres da presença de todo e qualquer pecado. Nós não teremos mais pecado em nós como nós temos hoje. Nós seremos livres da presença do pecado. O pecado não mais estará presente em nosso corpo, em nossa vida, em nosso coração. Nós vamos ser livres, verdadeiramente livres por causa do sangue de Jesus, por causa daquilo que Jesus fez por nós. Né? Nós vamos ser glorificados, vamos receber um corpo livre de toda imundícia, de todo o pecado. E nós estaremos lá na glória eterna com o nosso Deus para todo sempre. Mas, em terceiro lugar, nós podemos ver, né, por esse texto aqui, que Jesus ele morreu naquela cruz do Calvário, não simplesmente para nos livrar do poder do pecado, mas ele morreu naquela cruz para nos purificar de todo o pecado. O pecado nos mancha, o pecado nos suja, o pecado faz com que nós nos tornemos impuros. E o pior de tudo, o pecado atrapalha, afeta a nossa relação, a nossa intimidade, a nossa comunhão com o nosso Deus. Né? A Bíblia diz lá em Isaías 59, 2, né, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados nos separam de uma relação de intimidade, de uma comunhão com o nosso Senhor. Mas quando Jesus Cristo ele morre lá naquela cruz do Calvário, ele morre para nos purificar de todo o pecado. Né, para nos purificar de tudo aquilo que nos atrapalha de buscar pela presença do nosso Senhor Jesus. Um outro texto também de Isaías, capítulo 1, versículo 18, diz assim: embora seus pecados sejam como a escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. O que Jesus está dizendo aqui para nós, através do profeta Isaías, é que embora o pecado tenha uma grande capacidade de nos manchar, de nos sujar, de afetar a nossa pureza, o sangue dele é mais precioso. Ele pode nos alvejar, pode nos limpar, nos purificar, tirar toda e qualquer mancha. Então, quando Jesus se entrega ali na cruz, ele se entrega também para nos purificar de todo pecado, de toda sujeira, né, que nós enfrentamos na nossa vida por causa dos nossos erros, por causa do nosso pecado. Mas ainda em quarto lugar, esse texto nos ensina também que Jesus morreu naquela cruz para fazer de nós o seu povo. Existe uma ideia errada que governa o coração, a ideia das pessoas, de que todas as pessoas que estão no mundo são filhas de Deus. Isso é uma grande mentira. Né? Há um ditado que diz isso: todos são filhos de Deus, e isso é uma grande mentira. Isso não é verdade. Nem todos são filhos de Deus. Né? O que nós somos, na verdade, é criaturas de Deus. Todos os seres humanos são criaturas do nosso Deus. Mas, embora nós não sejamos, por essência, naturalmente filhos de Deus, a palavra de Deus nos mostra que existe uma forma através da qual nós podemos nos tornar filhos do nosso Deus. Nós podemos ser não somente criaturas, mas nós podemos ser também filhos de Deus. E essa forma é reconhecendo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Reconhecendo que Jesus Cristo morreu a morte substitutiva por nós. Era para nós estarmos naquela cruz, mas Ele assumiu o nosso lugar, morreu em nosso lugar, em nosso favor, para nos perdoar, né, de todo pecado. Se a gente reconhece isso, a gente clama para que Ele venha se tornar o nosso Senhor, o nosso Salvador, a Bíblia nos ensina que aí nós passamos de criatura, né, para filhos de Deus. E que maravilha! Né? Nós somos adotados na família de Deus, e uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, nós tornamos povo de Deus. Agora nós somos povo de Deus, né? Deus nos elege, né? Nos escolhe, né? E agora Ele nos torna como um povo de propriedade exclusiva dele, como diz lá em Pedro, né? E que maravilha é essa?
Que maravilha é nós nos tornarmos povo de Deus. E isso só é possível tão somente por meio daquilo que Jesus fez por nós. Não é por causa dos nossos merecimentos, não é por causa que a gente consegue obedecer, né, um certo percentual de mandamentos, não. É tão somente pela graça, tão somente pela misericórdia de Jesus, é tão somente pelo sacrifício supremo que Ele fez lá no Calvário, que nós podemos nos tornar povo de Deus. Então entregue a sua vida para Jesus se você não fez isso ainda. Reconheça Ele como o Senhor e Salvador da tua vida, né? Deixa Ele perdoar os seus pecados e aí você vai se tornar não só uma criatura, mas um filho de Deus. E não existe coisa mais preciosa do que isso, do que ser um filho do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, daquele que nos amou e nos amou de tal maneira, ao ponto de entregar seu único Filho perfeito, Jesus Cristo, para morrer lá naquela cruz, no Calvário, no meu e no seu lugar. Mas ainda, em quinto e último lugar, eu gostaria de dizer aqui que esse texto nos ensina que Jesus fez tudo isso, todo esse sacrifício em nosso lugar, né, para nos purificar de todo pecado, para nos libertar de todo pecado, para nos tornar, né, povo seu. Mas para que Ele fez tudo isso? Para que nós nos tornássemos inteiramente dedicados às boas obras. Cristo morreu em nosso lugar, nos libertou do nosso pecado. Ele morreu em nosso lugar, nos purificou de todo pecado. Ele nos tornou seu povo, para que nós pratiquemos boas obras. O desejo de Jesus é que nós façamos a diferença aqui nesse mundo. O desejo de Jesus é que nós sejamos luz no meio das trevas, é que nós sejamos sal, né, que dá sabor, né, para esse mundo. Ele quer que nós manifestemos uma diferença, né? Cristo fez um sacrifício perfeito lá na cruz do Calvário para nos salvar, mas também para transformar as nossas vidas, para que nós possamos resplandecer como luzeiros nesse mundo, né? Para que as pessoas possam olhar para mim e para você e ver que existe algo diferente, e essa diferença é Cristo Jesus brilhando em nós, é Cristo Jesus transformando o nosso caráter, transformando a nossa vida e nos levando a cada dia mais e mais viver os planos, os projetos e os propósitos que Deus tem para mim e para você. Ou seja, quando Cristo ele morre no nosso lugar, né, e a gente reconhece isso, existe uma necessidade de mudança na nossa vida. Nós precisamos mudar a postura nossa, nós precisamos mudar o nosso comportamento, a nossa vida precisa realmente resplandecer uma transformação. E é isso que Deus deseja de mim e de você. Então eu gostaria de orar nesse momento, né, com base nesse texto que a gente leu aqui, agradecendo a Jesus pela morte dele, pelo sacrifício supremo dele lá no Calvário, e que nos ajude a praticar as boas obras, a resplandecer uma vida realmente que evidencie que ele transformou a nossa vida. Vamos orar nesse momento. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, Jesus, porque o que te levou para aquela cruz não foram tão somente, ó Pai, a astúcia, Deus, dos líderes religiosos, dos romanos, ou de qualquer ser humano que seja, mas o que te levou para aquela cruz foi teu grande amor por nós, pela humanidade, Pai, pelos teus eleitos, e nós queremos te agradecer por isso, nós te agradecemos de todo o nosso coração, Jesus, pelo que o Senhor fez por nós. Nós queremos reconhecer também, Jesus, que na tua morte nós podemos ser libertados do poder do pecado, que na tua morte nós podemos ser purificados de todo o pecado. Nós queremos reconhecer, Jesus, que na tua morte, né, nós podemos nos tornar filhos do Senhor, nós podemos nos tornar povo teu. E nós queremos clamar, Pai, para que dentro dessa nova identidade que nós temos em ti como filhos do Senhor, que o Senhor nos ajude realmente a manifestar as boas obras, a fazer a diferença e viver de um modo que agrada, que glorifica, que exalta ao teu santo, bendito e maravilhoso nome, Jesus. Toda a glória seja dada ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz do nosso Senhor e maravilhoso Jesus esteja sobre nós. Deus abençoe a sua vida.